Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. O Eurodólar continua a negociar ao sabor das tarifas, ao sabor das notícias que vão aparecendo, com uma semana, tal como eu disse, como tinha dito já anteriormente, com uma semana bastante vazia de indicadores económicos que, a meu ver, podem ser aqueles que mais poderão dar aqui assim um novo rumo ao dólar e ao eurodólar. E com esta semana, de facto, isso não vai acontecer. Só para a semana iremos ter os dados da inflação, que provavelmente vão ter aqui um pouco mais de impacto nos preços. Ontem o dia acabou por ser uma negociação bastante técnica. Tínhamos visto que o mercado estava a fazer aqui assim alguma correção, alguma tendência descendente do curto prazo e de facto foi isso que aconteceu. Pela manhã estávamos aqui a testar níveis em torno de 1,0750 e o preço acabou por voltar aos níveis mínimos do dia anterior, ou seja, aqui assim ligeiramente abaixo de 1,07, aqui nos 1,0680 ish. Mas, contudo, continua a não quebrar autenticamente esta linha do mínimo da semana passada. Bom, mas hoje não creio que também vá ser muito diferente, ou seja, continuamos a ter a história das tarifas, não vamos ter dados económicos praticamente, e vamos ter, isso sim, para já alguns discursos de membros do Banco Central Europeu, como o Philip Lane, como Luís de Guindos, Joaquim Nagel, uma vez mais, que poderão de novo ser um pouco mais dovish e, portanto, colocar alguma pressão no eurodólar, isto com a situação das tarifas que ainda continua, para todos os efeitos, aqui a impactar os mercados. E numa altura em que se está à espera, a qualquer momento, que haja alguma indicação sobre as tarifas sobre a Europa, num primeiro momento, se essas tarifas forem acima do esperado pelos mercados, que anda aqui, que se aponta que se mantenha nos tais 10%, com algumas isenções ainda por cima. Qualquer coisa acima disso, num primeiro momento, eu acredito que vá colocar pressões sobre o euro, só que também irá colocar pressões sobre o dólar de alguma forma, na medida em que, se isso suceder, poderemos ter novamente aqui um movimento negativo nos mercados acionistas também norte-americanos, e isso colocará de novo pressões sobre o dólar e, portanto, aqui a recuperação do euro-dólar. Portanto, temos aqui algum cenário misto nesta situação, mas de facto é uma das situações que poderá dar aqui assim alguma volatilidade adicional ao mercado, é a tal notícia do acordo ou das tarifas a aplicar pelos Estados Unidos à União Europeia. Além disso, vamos ter também, isso sim, esta história das tarifas é incerta, não se sabe quando é que ela aparecerá. O que já se sabe são as minutas da FOMC, as minutas da última reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, que será divulgada logo à tarde, no final do dia, e que essas poderão, por outro lado, dar aqui assim alguma pressão ao dólar, ou seja, algum impulso ao eurodólar. Isto porquê? Porque tanto Michelle Bowman como Christopher Waller, logo a seguir à reunião, mostraram o seu lado dovish, e por isso é natural que as minutas vão refletir isso mesmo, ou seja, que houve pelo menos estes dois votos bastante contra a manutenção das taxas, a preferirem um corte de taxas. Se a estes dois se juntar mais alguns nessas minutas, provavelmente vamos ter aqui sim alguma pressão sobre o dólar, ou seja, algum movimento, algum suporte no euro-dólar, para levar o euro-dólar outra vez um pouco mais acima.
Tirando isso, praticamente não temos mais nada, só quero referir já agora, ontem tivemos o tal leilão dos 3 anos, dos 50 e tal mil milhões, 58 mil milhões de dólares de emissão de dívida há 3 anos, que teve a procura esperada. Hoje vamos ter sim um bastante mais importante. É um leilão a 10 anos, 39 mil milhões, vamos ver o que é que acontece, se não houver assim tanta procura quanto isso, poderemos ver aqui assim de novo algumas pressões sobre o dólar, mas isso vamos ter que esperar, isto vai ser à volta das 6 da tarde. Bom, voltamos então aqui para os nossos gráficos, para ver até que ponto é que, em termos técnicos, como é que as coisas se posicionam. Aquilo que eu tinha colocado ontem mantém-se, ou seja, temos aqui assim esta espécie de canal descendente aqui no gráfico diário. No entanto, ainda há aqui tentativas tanto de ontem como no dia anterior de quebrar aqui estes 1,07, 1,17, 1,1708, mas isso não aconteceu, continua a ser pressionado, e precisa de isso acontecer então para vermos de facto que esta correção pode ter pernas para ir mais longe, pelo menos aqui assim. Temos para já aqui assim um primeiro suporte na média móvel 21, que está nos 21 dias, que está nos 1,1658, antes de vermos o outro nível, que está um pouco mais abaixo, aqui à volta dos 1,1630, dado por este máximo, aqui assim em junho, meados de junho, princípios de junho deste ano. Para já, o MACD e o RSI, apesar de positivos, continuam de alguma forma a arrefecer este momento ascendente que o euro-dólar tem tido aqui assim, visivelmente no gráfico diário. No gráfico a 4 horas, vemos de facto, para já, tanto o RSI como o MACD estão negativos, ou seja, validam um pouco esta tendência descendente do euro-dólar dos últimos dias. Depois, este suporte que tínhamos aqui assim, nos 1,1744, 1,1745, acabou por ser quebrado e temos visto que o euro-dólar tem feito a tal consolidação neste nível. Reparámos que anteriormente tínhamos esta consolidação, no break foi dar exatamente nesta situação e agora voltou à área anterior de consolidação. O quebrar destes tais 1,1675, 1,1680, o preço já foi 2 vezes aqui assim, temos o mínimo desta semana a 1,1682, feito ontem. O quebrar então disto, poderemos então ver o objetivo a estar aqui cerca de 1,16, ligeiramente acima, aqui assim nos 1,1615, entre os 1,1615 e os 1,1625 poderá ser o objetivo. Mas isso precisamos de ver então o quebrar destes 1,1675, 1,1680, como eu já disse. Quando olhamos então aqui para o gráfico, isto é o gráfico diário, para o gráfico a 1 hora, então a tal linha de tendência descendente que eu ontem tinha mencionado parece estar a resultar. Ontem estávamos por aqui quando fizemos este vídeo, esta área de resistência acabou mesmo por aguentar o preço voltou a cair, um dia de ontem bastante técnico, por assim dizer, ele voltou aqui a testar este mínimo que já tinha feito no dia anterior, e estamos a falar dos tais 1,1680, e voltou novamente a negociar em alta, e encontra-se acima do tal mínimo da semana, aqui nos tais 1,1708. No entanto, aqui temos a situação dos tais, da tal tendência quase perfeita, quase tendência descendente, em que temos cada vez máximos mais baixos e mínimos mais baixos, à exceção deste. Portanto, aqui poderemos ter aqui assim a possibilidade de ver que há alguma inversão nesta tendência descendente dos últimos dias. No entanto, o preço está abaixo da média móvel 21, por sua vez abaixo da média móvel 25 e da média móvel 200,
portanto, aqui a validar bastante esta tendência descendente, que provavelmente poderá continuar mais algum tempo. Os indicadores, tanto o RSI como o MACD, validam de alguma forma, na medida em que estão abaixo de 50, estão negativos, validam esta tendência descendente. No entanto, mostram-se bastante flat, como vemos por aqui, não há grandes afastamentos das linhas médias e, portanto, continuam de alguma forma das duas uma, ou a manter, ou a colocar a hipótese de continuarmos com esta consolidação de preços, ou então esta tendência descendente bastante suave, ou seja, sem haver nenhum movimento mais forte para já. Também, como eu costumo dizer, depois de alturas de pouca volatilidade, vêm alturas de maior volatilidade. Vamos esperar que não seja isso hoje, mas pronto, vamos estar atentos, principalmente em termos de dados mais fundamentais, na situação das tais tarifas sobre a União Europeia e da FOMC, mais logo à noite, além da tal leilão de dívida a 10 anos que eu mencionei anteriormente. Como sempre, é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. Bom, e por hoje é tudo. Desejo a todos um bom dia, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá de novo amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!